Há 10 anos atrás era eu quem estava com essa dúvida. Será que vale a pena me tornar desenvolvedor esse ano? Começar a estudar, tentar enfrentar essa carreira? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que vai dar certo? Será que essa carreira é realmente pra mim? E agora, 10 anos depois, eu dou graças a Deus que eu escolhi essa carreira, mesmo tentando com todas as minhas forças achar outro caminho. E é uma história que eu já vou contar pra vocês. Olá pessoas, eu sou o Léo, tenho 10 anos de experiência como desenvolvedor de software e há 3 anos venho trabalhando pra gringa, enchendo meu bolsinho de dólar, né? E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha opinião e alguns principais pontos que você que tá com essa dúvida precisa saber ou precisa pensar pra te ajudar a decidir. Então se você tá em cima do muro, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte o vídeo que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a tomar essa decisão. E se tu não curtir, não se inscrever, já sabe, né? Você nunca vai conseguir, vai morrer indeciso. Então, se inscreve. E também é importantíssimo ficar até o final do vídeo, porque tenho certeza que vai te ajudar. Bem, começando pela minha história. Em 2014, eu me formei no ensino médio e tinha que tomar essa fatídica decisão. Será que eu vou realmente virar programador? Eu já tinha 2 primos, um irmão e um amigo muito próximo que já eram programadores e todos eles falavam a mesma coisa. Se tu puder fugir dessa profissão, foge, porque tu só vai se estressar, vai ganhar pouco, vai se estressar no trabalho, vai ter que trabalhar fora de hora muitas vezes, enfim, falavam muitas coisas ruins que hoje em dia eu vejo que eles não estavam errados, né? Estavam falando a verdade, mas são coisas que realmente a gente tem que enfrentar na nossa carreira, não tem jeito. E graças a Deus eu não escutei eles. Até tentei por um tempo ali, pensei em fazer medicina, não era muito pra mim, eu vi que não era pra mim, graças a Deus. Tentei ir pra engenharia, também não era pra mim, e acabou que o melhor caminho pra mim era fazer um curso técnico que tinha perto da minha cidade, e depois de um ano e meio, eu já saía fazendo um estágio. Eles ajudavam, incentivavam a fazer um estágio, e depois do estágio a gente sabe que praticamente já tá... fica muito mais fácil de conseguir o primeiro trabalho, né? E foi assim pra mim. Não foi tão fácil, nem consegui o estágio, nem consegui o primeiro trabalho, mas deu certo. E fiquei bem pouco tempo desempregado entre terminar o curso e fazer o estágio, depois fazer o estágio e conseguir o primeiro trabalho. Então, julgo que deu certo. O meu objetivo era ficar o menos tempo possível sem trabalhar e trabalhar o mais rápido possível. Então, o plano deu certo e vejo que isso realmente era pra mim. Então, hoje, olhando, fico muito feliz que eu escolhi essa área. E antes da minha opinião, acho que é importante falar aqui sobre alguns conceitos importantes na nossa área de tecnologia e nas nossas carreiras de tecnologia, tá bom? Então, acho que a primeira coisa importante é entender a lei da oferta e demanda. Acho que é importante tu entender essa lei para todos os aspectos da vida, economia, investimentos, até para entender um pouquinho como funciona o mercado ali, quando tu vai lá e vê que tá tudo aumentando o preço ou diminuindo o preço. Isso tudo é regido pela lei da oferta e demanda. Quando tem muita oferta de um produto disponível e pouca demanda, ou seja, pouca gente querendo comprar aquele produto, os preços vão cair. Quando tem muita demanda e pouco produto, os preços vão subir. Ou seja, quando tem muita gente querendo comprar e pouca produto para ser comprado, os preços sobem. E isso rege a nossa área também. Logo, quando dá um pouquinho dos exemplos dos contextos dos anos, alguns períodos importantes aqui, você vai entender um pouquinho mais. Então, lembre-se disso. Lei da oferta e demanda. Outra coisa muito importante na nossa área são os juros, principalmente dos Estados Unidos, mas obviamente os juros aqui do Brasil também influenciam. Quanto menor os juros, mais fácil é uma empresa ir lá, pegar um empréstimo milionário, contratar um monte de gente com esse empréstimo e ir pagando ao longo do tempo. E quando o juros está muito alto, isso fica difícil. Então fica um período infértil para uma empresa ir lá pegar o empréstimo e pegar riscos, né? Porque ela vai ter que pegar o empréstimo, ela está se comprometendo a pagar o empréstimo ao longo do tempo. Então é mais arriscado. Com juros baixos é mais fácil, então fica um cenário propício para a empresa ir lá, se arriscar, tentar tirar aquele novo produto da gaveta e realmente tentar inovar. Então juros baixos é bom para nossa área, juros altos acaba sendo muito ruim para nossa área. Bem, essas duas coisas, juros e lei da oferta e demanda, mexeram muito com o nosso mercado ao longo dos 10 anos, nos últimos 10 anos, né? Então, quando eu entrei no mercado lá em 2015, comecei a ver, 2016, comecei a trabalhar,
era um mercado muito diferente do que é hoje. A gente tinha, sim, uma demanda por programadores um pouquinho fixa ali, um pouquinho baixa, mas tinha uma oferta de programadores também baixa. Então acabava que a demanda que tinha, tu saía da tua faculdade ou do teu cursinho, tu acabava achando um emprego, mesmo que os salários eram muito baixos na época. Tudo era muito difícil. Sempre foi, né? Não tinha muito esse cenário, não se falava muito em ficar milionário como programador, isso praticamente não existia. Né? A única chance de ficar milionário é se tu criasse um novo Facebook, blá blá blá, mas isso a gente sabe que é muito difícil. Mas hoje em dia, né, depois ali da segunda temporada, da segunda era da programação, que foi que começou naquela crise sanitária de 2020, que todo mundo lembra qual que foi, basicamente todo mundo foi preso em casa, a tecnologia se provou muito importante e deu um salto gigantesco em uso, que estava todo mundo em casa, a única forma de se comunicar, de comprar, era tudo através da tecnologia, e ainda, como estava todo mundo em casa, o mercado estava todo parado, o governo incentivou o mercado a se movimentar, colocando os juros lá embaixo. Então isso tornou um solo muito fértil para várias empresas ir lá pegar empréstimo a juro praticamente zero, ou seja, ela iria lá no ano 2020, pegava R$1 bilhão para pagar em 2022 a juro zero, ou seja, qualquer coisa que ela lucrasse ali, ela ia lucrar. Deu para entender? Então, esse solo infértil fez as empresas, principalmente as grandes empresas tipo a Amazon, Facebook, contratarem programador a rodo, literalmente para deixar o programador em estoque parado sem fazer nada. E com isso, a demanda explodiu e a oferta ainda estava lá embaixo, ou seja, tinha poucos programadores para muita vaga. E isso fez o salário também explodir. Com isso, um salário alto, promessa de enriquecer só trabalhando rapidinho alguns anos para gringa. A gente sabe que as pragas da internet, que são os vendedores de curso, já atacaram esse mercado fortemente e começaram a prometer para todo mundo que em 3 meses eles iam estar ricos, né? 3 meses iam estar ganhando um salário de 5, 10 mil reais e é isso aí. Não dá para dizer que isso não aconteceu nenhuma vez. É claro que aconteceu. Realmente o mercado tava uma putaria generalizada esse ano. Mas deve dar pra contar nos dedos as vezes que isso aconteceu e deu certo pra alguém. Tá? Mas muita gente mesmo foi lá, pagou cursos caros e ficou pelo caminho, não conseguiu trabalhar. E a gente sabe que a culpa é desses vendedores de sonho piramideiro. Então essa segunda era foi a era de ouro da programação, onde todo mundo, mesmo com conhecimento baixo, conseguia chegar a salários mais altos. E isso começou a acabar e explodir, a desmoronar ali por 2023, né? E começaram os famosos layoffs, onde empresas mandavam 1.000, 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas embora em um mês e tava todo mundo desesperado. Por que isso aconteceu? Ao meu ver, né? Os juros aumentou, ou seja, com os juros mais altos ia ser mais difícil de pegar dinheiro emprestado, ia ser mais difícil de pegar dinheiro para conseguir pagar as dívidas, por exemplo. E a empresa não estava lucrando tanto, porque contratou milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, melhor dizendo, ou dezenas de milhares de pessoas, para ficar parado em estoque, ou fazendo qualquer produto que não era o que realmente ia trazer dinheiro para a empresa. E com isso deu o cenário perfeito para, cara, a gente precisa lucrar. O que a gente vai fazer? Vamos demitir uma galera, pelo menos para cortar custo, galera que não tá gerando resultado para a empresa. Tá, mas daí a gente vai perder mão de obra, vai parar. E agora? A gente vai sair de vilão. Ah, vamos botar a culpa na IA. A IA realmente estava muito fraca na época, tava todo mundo quer dizer, a gente sabia que ela não servia para muita coisa na época, mas o hype já estava começando a crescer, né? Então, as empresas usaram a IA na época para começar a demitir em massa, mas na verdade a gente sabe que tudo isso aconteceu porque eles fizeram merda, contrataram gente pra mais, acabaram apostando em vários produtos que não deram lucro e que não iam dar lucro porque eram produtos de merda, e isso fez eles acabarem voltando atrás e demitindo uma galera. E também a gente sabe que alguns anos depois, alguns meses depois, eles contratavam essas mesmas pessoas pagando muito menos salário. Então, foi uma coisa que aconteceu bastante, tá?
Então, com juros altos, as empresas ficam mais seletivas, acabaram demitindo uma galera para tentar baixar o salário. É aquela lei da oferta e demanda. A galera começou a demitir, a demanda começou a baixar, a oferta começou a subir, e depois, quando se estabilizou num patamar que fazia sentido para elas já estavam contratando de novo, pagando menos dinheiro. Falei, isso tudo, agora chegamos no cenário de 2026. O que vai acontecer esse ano? Será que é um ano bom para começar? Agora nós temos os Estados Unidos baixando juros, o Brasil está estável os juros faz um bom tempo, mas o fato é que os Estados Unidos já cortou 2, 3 vezes os juros e isso tende a continuar caindo e provavelmente tende a criar um cenário fértil para novos investimentos, ou seja, mais trabalho à frente, provavelmente, tá? Obviamente não é cravado em pedra, mas a chance é, com a economia sinalizando para melhora, teremos mais trabalho à frente, talvez no curto prazo. É o que eu tô apostando nisso. Se você não tem um trabalho na gringa, acho que vai ser um ótimo ano para tu tentar. Se você não tem o teu primeiro trabalho ainda, provavelmente é um ótimo ano para tentar ir à frente e tentar esse trabalho. Mas falei um monte de coisa sobre economia, empresas, um pouquinho do contexto que aconteceu nos últimos anos, dessa loucura que foi. Mas nada disso é tão importante quanto você, o seu perfil, o que você gosta. Não importa se tivesse, mesmo em 2020 ali, o cenário perfeito, se você não gostar de alguns desafios que tem na nossa carreira, você vai ficar pelo caminho. Na minha carreira eu já acompanhei diversas pessoas que deram certo e algumas pessoas que deram errado como desenvolvedor, que acabaram abandonando a carreira. E tem várias semelhanças entre elas. Acho que a primeira dela é tu gostar de desafios intelectuais. Por exemplo, tem muitas pessoas que acabam não gostando de quebra-cabeça, por exemplo, que tu tem que ficar lá, às vezes 3 horas até, testando uma peça por uma peça até conseguir um resultado. Esse tipo de coisa acontece muito na programação. Tu vai lá, tu lê um texto, tu não acha o erro, mas tá dando um monte de problema e tu tem que achar o que tá acontecendo ali dentro. O que tá acontecendo naquele quebra-cabeça gigante de letrinhas que é a programação. Então, ser resiliente, gostar desse tipo de problema é uma coisa muito importante na nossa área. Então, se tu é uma pessoa que não gosta disso, pode ser que não seja para ti. Outra coisa muito importante é ter curiosidade de entender como a coisa funciona por trás dos panos, sabe? Isso na programação vai ser extremamente essencial para tu ter uma carreira de sucesso. Ir lá, ficar fuçando em alguma coisa até entender. Caso tu, sei lá, começou a jogar um joguinho, não conseguia entender como ele funciona e ficou lá fuçando até conseguir entender, pode ser um sinal muito importante que a tua carreira vai ser um sucesso. Tem que ter um pouco de criatividade também. Se tu gosta de construir coisas, tirar ideias do papel, isso é um ponto muito, muito positivo. Um sinal que eu tive que era uma carreira para mim é que no meu ensino médio, por exemplo, eu participei de um projeto onde a gente teve que criar um aquecedor de água solar com materiais ali que a gente tinha que encontrar. Então a gente criou uma placa de madeira, pintamos de preto, por exemplo, passamos vários caninhos ali e com aquilo a gente conseguiu aquecer uma água até uma temperatura de banho. Aquele processo todo de pensar, projetar, fazer, eu vi que era muito legal e gostei muito na época. Então isso é um sinal que para mim a engenharia de software ia dar certo. E deu. Eu realmente, até hoje, eu gosto de pensar num produto, resolver um problema, tentar organizar pecinha por pecinha, montar todas as pecinhas para conseguir tirar aquela ideia do papel. Isso eu acho muito legal até hoje e é uma coisa que realmente me dá vontade de querer trabalhar. Bem, se tu se encaixa nesse perfil que eu falei mais ou menos aqui, algumas características, cara, acho que vale a pena ir para esse caminho, sim. Vale a pena tentar ser desenvolvedor, sim. Tu gosta de resolver problemas, tem curiosidade de entender como as coisas funcionam, tem resiliência e gosta de resolver problemas lógicos. Acho que é uma carreira para ti, sim, e não importa o resto, velho. Não importa as outras coisas. Porque
carreira a gente tem que sim ser bem remunerado, a gente tem que achar um propósito para tu conseguir seguir em frente, mas tu também tem que gostar brevemente do que tu faz. Muita gente não gosta, ou pelo menos tem que conseguir aturar aqueles problemas ali. Como eu falei, eu já passei por diversas pessoas que abandonaram a carreira, que saíram da carreira, e esses 3 pontos acho que foram algumas semelhanças que aconteceu com elas. E se tu tá a fim de escolher essa carreira, eu acho que é um bom ponto de partida. E realmente, se tu tem esses 3 pontos, cara, não importa muito o mercado que tá agora, não importa se a IA tá vindo muito forte ou não, que eu acredito que para ela conseguir tomar os nossos empregos vai demorar um bom tempo ainda, mas ela é uma ótima ferramenta para nós utilizarmos hoje em dia, tanto para aprendizado, principalmente para desenvolvimento, cada vez está se provando mais, mas ainda não vejo que ela é um potencial para realmente acabar com os nossos empregos, pelo menos não nos próximos 10, 15 anos. E até lá a gente já conseguiu juntar uma graninha, continuar criar bastante experiência e entender um pouquinho mais o que a gente vai querer fazer da vida ou não com esse conhecimento. Porque uma coisa que eu tenho certeza é que a área da tecnologia é uma área mais democrática de todas. Conheço muita gente que veio muito de baixo e hoje tem muita grana. Seja trabalhando, seja criando alguma coisa, seja, enfim, empreendendo. E vejo que as outras áreas não são assim. Ou pelo menos são, mas numa escala muito menor do que a tecnologia. E hoje ainda com a IA, por exemplo, se tu tem uma ideia boa, se tu manja um pouquinho de tecnologia, ou se tu gosta desses 3 pontos que eu citei e vai pra frente e tenta tirar a ideia do papel, pode ser que tu consiga criar alguma coisa legal. Nas outras acho muito difícil, mesmo sem dinheiro, né? Se tu tiver dinheiro, qualquer coisa tu faz. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Lembre-se de se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que tu achou, o que tu não gostou. Bora trocar essa ideia aí. E também, se tu quer ver outros papos legais sobre tecnologia, carreira de tecnologia, te convido a dar uma olhada no canal Código Sujo, que é o canal que eu faço com um amigo meu, que tá sensacional. Depois, se inscreve lá também. Abraço!